Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse render 100% em Revit usando o nosso template. Então, vou abrir o template aqui. Nessa atualização, eu coloquei os quadros aqui em fileira para a gente poder observar melhor, tá? E os objetos decorativos separei aqui por categoria, assim como as luminárias, tá? Então, abajur, arandela, luminária de piso e pendente. Mas vamos começar a modelagem. Vou selecionar tudo. E vou apagar. Esses que ficaram aqui, vou apagar também. E venho aqui no 3D ver se ficou alguma coisa. Esse forro aqui é porque, como eu queria mostrar os pendentes, ele tem que aparecer, tá? Mas quando vocês comprarem o template, apaga tudo e salva o arquivo apagado, tá? Então, vamos começar. Vou fazer aqui as medidas da parede. Eu não lembro ao certo quanto eu coloquei, mas vou colocar 3,5 por 3,5. Digito aqui 3,50 e aqui 3,50. Sempre gosto de centralizar o desenho para as plantas já aparecerem certinho lá nas folhas. Pronto, centralizei. Vou colocar o piso. E aqui vou colocar, que eu quero que encerra no pavimento 2. Agora eu vou vir e vou colocar minha janela. Então, coloco a janela aqui no meio. E já posso vir e colocar também a cortina. Centralizo ela aqui. E vou colocar 3,50, né? Posso vir no 3D, ver como tá ficando. Sumiu aqui, deixa eu fechar e abrir de novo. Que ele recentraliza. Coloquei aqui a janela. Posso colocar alguma porta ou não, mas como eu tô fazendo mais para vocês verem a renderização, não vou ficar preocupada com as modelagens do que não aparece aqui, tá? Então, vamos começar agora colocando o aparador. Eu venho aqui, digito aparador e vou procurar a opção que eu quero. Esse aqui, buffet cravo, e vou posicionar ele aqui. Se a gente quiser, a gente pode colocar rodapé também, tá? Vou colocar aqui com vocês, para vocês verem como é que faz. Moldura de parede e seleciono ele aqui embaixo. E vou selecionando, e vou adicionando paredes aqui. Então, clico nessa aqui e aqui. Então, uns bugzinhos. Deixa eu ver, adicionou. Aqui no... Ah, ele adicionou do lado de fora. Então, vou remover aqui. Quando isso acontecer, você vem aqui e vai por moldura de novo. Pronto, o rodapé já está todo posicionado. Agora, eu vou encostar esse buffet aqui, alinhado com o rodapé, tá? Deixa eu abrir a imagem para eu poder ver quais são os itens que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei essa coleção de bebidas que são quadros da Galeria Nova. Então, eu posso tanto vir aqui e colocar um corte, quanto vir e fazer uma elevação. Aqui, elevação. Coloco ela aqui. Depois eu posso renomear para elevação 1, enfim. E aqui eu vou colocar elevação arquitetônica. Aí ele já tá, só que ele tá sem as cores. Então, aqui, pronto, coloquei. E vou posicionar os quadros, tá? Então, vem aqui, componente, quadro. O quadro, eu já falei isso, ele vai aparecer, ele vai pegar no meio do piso. Por quê? Porque fica mais fácil pra mim, quando eu venho aqui na elevação, ele tá aqui no meio, eu alinhar pelo eixo, porque a gente alinha quadro pelo eixo. Então, o meio dele, geralmente, é 1,50, tá? Como aqui são duas fileiras de quadro, a gente não vai conseguir fazer isso, mas geralmente é mais ou menos por aí. Então, vou colocar aqui 1,70, que aí a gente consegue... Opa, botei uns 5 ali. Que a gente consegue alinhar melhor. Vou vir aqui e vou alinhar ele com esse centro, tá? E aí posso vir copiar para colocar os outros. Então, vou pegar e vou... Deixa eu copiar aqui pelo meio. Que aí eu vou e uso essa referência. Então, 50. E aqui vou colocar 50 também. Posso vir e copiar esses quadros aqui para baixo. Vou colocar 45. E aí, se a gente quiser, a gente pode vir aqui e fazer uma linha só pra gente
ver se o meio desses quadros estão posicionados a 1,50, que é o ideal. Eu fiz um quadrado aqui, eu quero uma linha. Venho aqui, vou medir a distância do piso. Deu 147,5. Então, vou vir aqui e vou subir 2,5. Agora o eixo tá em 1,50, tá? Vou ver qual a ordem eu coloquei os quadros. Então, primeiro eu coloquei gin tônica. Então, posso vir aqui e digitar gin, que vai aparecer o quadro. Eu tô usando esse menorzinho. Não selecionei. Gin. Agora ele mudou. O próximo é Aperol, que é esse que tá aqui. Cosmopolitan, então, venho, digito. Negroni e Martini. Se eu quiser, eu posso colocar essa vista aqui com textura, tá? Pra eu ver como é que tá ficando. E o último... Não tô lembrando qual que é o nome, alguma coisa com B. Esse aqui. Já posicionei eles e agora eu vou colocar a minha mesa. Essa mesa que eu usei aqui é uma mesa da Tokstok. Que é... Não sei se vou lembrar o nome dela agora. Mas eu posso digitar aqui Tokstok. Mesa de jantar. Que aí ele vai me dar as opções. Essa aqui, ó, Alure, 1,35 por 90. Então, vou posicionar ele mais ou menos aqui no meio, porque eu ainda tenho que ter um espaço para a cadeira e um espaço para a circulação aqui do lado. Se eu quiser, eu posso ocultar essa elevação aqui. Opa! Eu gosto de fixar o piso para não acontecer isso, para eu ir modelando e ele não ficar mexendo, tá? Então, vou selecionar esses dois itens aqui e vou ocultar, tá? Vou vir e vou colocar o tapete. O tapete, eu acho que é da Westwing, se não me engano. Eu acho que é esse cinza aqui. Vou colocar ele no plano de trabalho. Não sei se é exatamente esse tamanho. Acho que é um pouquinho menor. Aqui, se eu quiser, vocês estão vendo que tu tá indo tudo pro plano de trabalho. Vamos supor que eu queira me apegar a detalhes e eu não quero que a mesa fique no plano de trabalho, porque ela vai ficar no plano de trabalho, ela vai ficar no zero. Mas esse tapete aqui, ele não é o nível zero, ele tem uma espessura. Então, eu posso vir aqui, selecionar novo, colocar face, e aí ele vai selecionar a parte de cima do tapete. Então, eu tô colocando a mesa acima do tapete, tá? Agora, eu vou colocar as cadeiras, e as duas são cadeiras Tonê. 214, vou vir aqui e vou colocar. Toma cuidado aqui para não entrar nessa parte do pé da mesa, tá? Então, vou posicionar ela e vou deslocar ela uns 30 centímetros. Venho aqui, posso espelhar, confiro se está copiar, para a gente não perder as configurações ali. E venho aqui e posso espelhar. A da ponta eu quis colocar um modelo diferente, que também segue a mesma estética, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar o mesmo modelo, tá? Vou posicionar aqui, e aí no template ele tá com essa coloração, tá? Se a gente quiser deixar igual no render, eu copiei a mesma textura que é aqui, que é uma madeira, é um tom de mogno, tá? Então eu uso esse tom aqui. Então se eu quiser, eu venho aqui, clico, e posso colocar MA, que é abreviação de madeira, e mogno. Vou só conferir se não tá entrando nenhum dos pés das cadeiras nas paredes aqui. Não tá. Então posso dar um Ctrl Z aqui e espelhar. Então vou vir aqui e vou espelhar. Agora, aqui na decoração, eu coloquei um papel de parede, tá? Atalho de PT, que é para pintar, eu posso colocar o que eu quiser. Então, se eu quiser colocar uma cor nessa parede, mas eu quero um papel de parede, então eu vou colocar a abreviação de papel de parede, que é PP. Posso digitar papel de parede também, que ele vai aparecer. Então, a gente tem a opção listrado azul e branco, rosa, cinza, mas esse aqui que eu usei é o branco e cinza, tá? Tem esse aqui que ele é fininho também, bem mais delicado. Mas eu vou colocar o branco e cinza, que ele tá com esse bugzinho aqui. Pronto, coloquei os itens aqui. E agora eu vou colocar os itens em cima do meu buffet, tá? Então, eu coloquei uma bandeja, que eu acho que é a bandeja Bruno. Vou colocar a primeira cafeteira. Então, vou colocar ela aqui vermelho. E aí, colocar aqui sempre na face, tá? Se colocar no plano de trabalho, ele vai encostar lá no piso. Então, posicionar ela aqui no cantinho. Já vou posicionar também
meu abajur, que ele é da Zara Home. Tem duas opções aqui, ó. Tem esse tátil e tem o menor. Então, eles têm um diferente tamanho. Deixa eu colocar aqui, só pra vocês observarem, tá? Ambos são nesse tom tangerina aqui. Então, só pra vocês verem a diferença. Então, tem esse aqui, que ele é maior. Não, que ele é o menor. E tem esse de cá, tá? A gente pode colocar no tangerina e tem ele no vermelho também. Deixa eu ver. Eu acho que era esse tangerina mesmo que ele tava. Eu não lembro agora qual dos dois, se é o menor ou se é o maior, mas vou deixar esse aqui. E aqui agora eu vou colocar a bandeja. Uma outra melhora que eu fiz nessa atualização foi aqui dessa textura de palha indiana, tá? Então, procurei uma textura melhor, fiz a furação, tirei o fundo dele, tudo manual. E agora a gente tá com essa textura melhor aqui de palhinha, tá? Vou colocar a bandeja Bruno. E posso vir aqui e colocar a xícara. Posso chegar pra cá. Se eu quiser, eu posso botar a alça pra trás, enfim. Agora aqui ficou faltando a parte de baixo. O que eu coloquei realmente maior, ele tá na altura aqui do quadro. Mas se bem que eu não sei se eu coloquei o quadro na mesma altura, né? Deixa eu ver esse aqui. Não, então é esse de cá, tá? E agora os itens de baixo. Então aqui embaixo eu coloquei livro, uma caixinha, enfim. Eu vou colocar aqui do 3D e depois a gente pode ajustar ele pela elevação. Então primeiro eu coloquei o livro. Esse livro aqui ele tava sem a lombada e sem a parte de trás, sem configuração de ficar em pé, deitado. Então eu coloquei essas configurações na atualização do livro. Agora eu vou colocar aquela outra caixa de resina. E eu tinha colocado uma caixa do AliExpress, que é essa daqui, mas eu tô achando que ela tá muito grande. Deixa eu colocar ela até aqui, no chão, pra vocês verem. Mas eu adoro esse modelo de caixa. Eu acho ele bem bonito, tá? E também com essa outra textura aqui de furação que ele tem. É uma palhinha diferente. Mas vou ver se eu coloco algum outro item aqui. Então, tô em dúvida. Posso digitar DC para aparecer tudo que é decoração. E posso colocar, procurar talvez uma cesta, uma palha, alguma coisa que tenha palha, enfim. Tem essa caixa decorativa aqui, que é aquela caixa de chá. Mas vou ver se tem alguma outra opção. A caixa que a gente colocou. Eu acho que esses cestos vão ficar muito grandes. Deixa eu ver se aqui tem opção menor. Tem um pequeno aqui, mas ele fica pequeno demais. Vou deixar a caixa mesmo. Não sei se é essa ou aquela do AliExpress. Deixa eu dar uma olhada. Tem alguns jogos aqui. Vou deixar isso aqui, tá? Mas eu vou só dar uma olhada aqui. Tem muito livro, gente. Todos os livros agora estão com a configuração para ficar em pé, deitado. Todos estão com lombada, fundo. Eu coloquei essa lupa aqui da Zara Home também, que é uma atualização mais recente. Deixa eu passar os quadros e ver se tem alguma outra coisa aqui pra baixo que eu queira colocar. Tem o tabuleiro de xadrez, mas eu vou deixar esse mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui na elevação agora e eu vou... ele tá pegando a mesa. Posso vir aqui no oculto e eu não preciso nem reativar ele. Só de eu vir pra cá, ele já ajeita, tá? Então, posso alinhar esses itens, por exemplo, aqui com os quadros, tá? Só pra ficar organizado. Se não quiser, não precisa também. Olha aqui como a gente já tem a elevação bem resolvida. Então, eu posso vir aqui no anotar, por exemplo, e colocar o que esse material é. Ele é um papel de parede de listra cinza. Ele tem um link nele, dentro das configurações do material, tá? Então, se a gente quiser que isso apareça na tabela não tá com o link. Porque a pessoa, às vezes, pode achar em algum outro lugar específico. Mas, se a gente quiser, a gente tem essas informações dentro dos materiais. Então, deixa eu ver. Esse aqui é o cinza. Então, eu tenho o valor dele aqui e tenho o link da compra dele, tá? Então, a gente tem essas informações. Deixa eu vir aqui agora e ver o que tá faltando. Tá faltando o pendente. Vou colocar o forro, então, porque os pendentes só colocam... Eles têm como base o forro, né? Se a gente tivesse como base o piso, a gente poderia usar também, mas eu uso com base no forro. Então, vou colocar aqui, ele vai lá pro chão. Esse é o Revit não consegue, ele não trava o forro no nível do forro. Não sei por que isso acontece, mas enfim. Aqui agora eu posso vir e colocar o meu pendente. Então, esse é o UFO. Eu acho que ele é da Lumine. Posicionar ele pela vista 3D.
E agora eu venho aqui com AL, eu posso alinhar ele no centro. Aqui no 3D, se eu quiser continuar vendo, eu posso colocar a caixa de corte. E posso descer ela para apagar o fogo, que eu vou continuar, que eu posso continuar vendo as coisas que estão acontecendo aqui, tá? Então, a nossa sala, eu não gosto muito de usar tapete em sala de jantar não, tá? Mas eu tô fazendo isso aqui mais para seguir uma estética que eu queria seguir para mostrar a atualização do template, tá? Então, aqui, eu vou mandar a imagem para renderizar. Só ver se não tá faltando nada. Vou colocar a iluminação aqui no fogo, tá? Então, vem aqui na planta luminotécnica. Eu gosto de fazer a iluminação com spot. Isso aqui são coisas pra gente lembrar, tá? Pra gente não esquecer o que a gente tem que colocar. Vou vir aqui e vou colocar os spots. Vou colocar eles aqui todos com 50. Vou copiar, vou colocar 100. Não sei se vai precisar de 3, não. Vou colocar só um no meio. Então, posso colocar aqui distância. Se eu apagar essa cota e eu tiver com essa equidistância mantida aqui, eu vou mostrar o que, que acontece. Se eu deslocar essa peça aqui, tá vendo que ele vai puxando o restante? Então, é melhor apagar, caso você não queira que dê algum tipo de erro. Mas antes de apagar, tira a equidistância aqui, tá? Que na hora que a gente tira, a gente desloca só a peça. Então, vem aqui, posso apagar. E vou espelhar aqui também. Ver se tá com copiar ativado. E vou colocar agora aqui um pendente, não, um spot no meio aqui dessa medida. Venho aqui também e coloco a cota, pra gente ver se tá certinho. Equidistância e posso apagar. Vou vir aqui agora, vou espelhar. Aqui, ó, tá vendo que pode dar algum errinho, porque ele tá pegando o meio, mas talvez o meio dessa parede fica faltando esse pedaço aqui. Então, eu gosto de pegar sempre a medida de dentro. Então, SM se não tiver pegando a cota, tá? Já posicionei. O que que pode acontecer, e o que eu já vi acontecer, quando a gente coloca a iluminação? Então, quando a gente vem aqui no spot, olha só como que são as configurações do Revit, não condiz muito com a iluminação que a gente tem. Então, 3000 Kelvin é uma iluminação, é um branco quente. Só que aqui ele está muito amarelado. Então, se a gente renderizar às vezes assim, pode ser que ele fique amarelado. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, se acontecer qualquer coisa de ficar amarelado aqui, a gente pode vir aqui e colocar um 5000, que ele parece muito mais com esse branco quente, tá? Mas eu não, tá vendo? É um tom mais pro branco quente. Mas eu não vou colocar isso agora, porque eu não sei se vai acontecer isso na renderização ou não, tá? Vou agora colocar a minha vista para fazer esse render. Eu posso tanto pegar aqui do cantinho, como vir daqui e depois ocultar a parede, tá? Vou vir daqui e vou ver como é que vai ficar. Eu não quero que ele pegue muito a janela, tá? Ele sempre vai a 1,75 também, é uma medida que ele... Ah, ele pegou lá de cima. Então, aqui, ó, vou colocar 1,20. Pronto. Se eu quiser que apareça, que a imagem fique às vezes mais vertical, eu venho aqui e posso subir. Eu vou deixar o render assim, não tá exatamente igual lá não, mas vou deixar assim pra gente colocar pra renderizar, pra testar, ver se não vai ficar o render amarelado, tá? Se ele ficar, a gente pode vir aqui e mudar a temperatura da lâmpada, que isso muda lá. Aqui a gente tem a renderização realista. Eu coloquei agora uma renderização realista com uma imagem de fundo. Então, se a gente não quiser que fique aparecendo aquele fundo branco, quando a gente tiver muita imagem de janela, a gente pode colocar com a imagem de fundo, tá? Mas, como tá pegando um outro ângulo aqui, eu vou deixar assim e vou testar o render. Então, venho aqui. Como é um render para teste, eu vou colocar... eu tenho que salvar. Eu vou colocar ele como configuração baixa, tá? E depois eu faço uma melhor, para ele não demorar tanto. Eu não vou salvar como sala de jantar, porque eu já tenho esse título aqui para sair diferente lá no arquivo, tá? Então, vou colocar sala... Opa! Nossa Senhora. Sala de jantar 2. Aqui a gente já tem uma vista bem realista em Revit, tá? Então, essa vista aqui, se a gente quiser, a gente pode apresentar o arquivo desse jeito mesmo, tá? Não precisa nem renderizar, porque só essa imagem do Revit já tá boa o suficiente para entender o nível do projeto. Já salvou aqui, agora eu vou mandar para renderizar na nuvem, tá? Então, vou vir aqui e vou deixar, não vou colocar final não, porque é só para mostrar aqui mesmo, que aí vai mais rápido, para eu mostrar para vocês como que fica tudo que a gente colocou aqui no projeto nas tabelas, tá? Então, eu vou vir aqui no caderno de obra, só para mostrar para vocês tudo que a gente colocou. Então, se eu vir aqui no revestimento de piso e colocar aqui, ele tá lá, o piso de madeira, tá? Então, qual a área mais 10% e com a imagem de referência. Os revestimentos da parede aqui também, se eu colocar aqui, ele vai mostrar qual é o papel de parede. Se eu quiser, eu posso adicionar aqui o link da compra, que ele vai aparecer o link da compra para o cliente, tá? Que mais? A gente tem aqui
Ah, uma coisa que tem aqui, a gente tem tabela de pintura. Como que funciona a tabela de pintura? Ela vai ser para tinta. E aí, vai colocar o litro, tá? Quantidade de litro de tinta. Então, como aqui não apareceu nada, a parede do template tá como branco neve. Então, eu vou pintar ela aqui. Então, vou colocar PT, que é para pintar, e vou colocar aqui em pintura, tá? Então, a gente tem algumas cores aqui. Se eu colocar aqui o amarelo splash, por exemplo, vou colocar um amarelo splash e outro azul marola aqui. A gente vai vir na tabela e ele vai mostrar aqui, deixa eu colocar no caderno de obra, tabela de pintura. Ele vai mostrar aqui qual o nome da cor, qual o link da compra, a área e a quantidade de litros para você pintar aquele tamanho de parede, tá? Então, o template ele tá ficando cada vez mais completo. Eu quero colocar um catálogo de tinta ainda maior, mas a gente tem essas opções no momento com essa quantidade de informação, tá? Se eu não pintar, isso é importante, a gente tem que usar o comando de pintura. Se eu não usar o comando de pintura, não vai aparecer aqui na tabela, tá? Então, essa é uma informação importante. Deixa eu voltar aqui no 3D e vou pintar de branco neve, porque eu quero que apareça branco neve. Aqui. Posso pintar aqui. E pintei aqui essa parede. Agora eu venho aqui, ele tá qual é a área de pintura e a quantidade de litro, tá? Vamos colocar aqui também as tabelas de eletrodoméstico, então vai mostrar ali a cafeteira, o link de compra, qual é o valor, tá? O que eu coloco valor é itens que eu tenho fácil acesso a essa informação. Então a tinta, às vezes ela na minha cidade ela tem um preço, na sua ela tem outra. Coisa que a gente compra na internet, a tendência é não ter variação de preço, tá? Então aqui tudo que é eletrodoméstico, luminária, mobiliário, decoração tá com preço, tá? Os outros itens não estão. Aqui vou colocar decoração, vou colocar aqui do lado. Todas as tabelas já estão padronizadas com o mesmo tamanho. Por que ela tem 12 centímetros e meio? Por que eu coloco isso? Porque eu posso usar, se eu colocar 12 ou 13, eu já fiz esse teste, numa folha A4 eu consigo usar duas tabelas de 12,5 e numa folha A3 eu consigo usar 3. Se for um pouco maior ou um pouco menor, não dá certo, tá? Então, esse 12,5 é pra gente aproveitar ao máximo as tabelas, independente do tamanho de folha que a gente for usar. Então, aqui na tabela de decoração já apareceu tudo pra mim que eu coloquei ali. E aqui é bom também que você consegue ver se as coisas estão num preço que você tá imaginando que o seu cliente vai gastar, tá? Então, não quero que apareça algum item porque estou usando só para representar, porque o meu cliente já tem. Então, a xícara aqui, não quero que apareça uma xícara. Eu quero que ela apareça, eu não quero. Então, vou vir aqui, eu posso selecionar a xícara e aqui eu vou colocar N e vou aplicar, tá? E aí ela vai sair da minha tabela. Aí ela não aparece mais aqui na tabela, tá? Outra tabela aqui que tá faltando, tabela de mobiliário. Coloquei a tabela de mobiliário aqui, então o que não tem preço são itens que tem que consultar. Então, como tem uma gama muito grande de mobiliário, eu não vou ficar consultando todos para colocar preço aqui, mas o restante a gente tem uma tabela de preço aqui, tá? Então, esse buffet, por exemplo, é um buffet mais caro. Se eu quiser, eu posso trocar por um com preço mais acessível. Mas a gente tem todas as informações de preço aqui e a gente também tem uma variação de preço muito grande dentro de mobiliário, dentro de decoração. Mas eu acho que nas tabelas é isso aqui, tá? Eu vou abrir aqui o site pra gente ver se o render já concluiu. Ele tá carregando aqui, ainda não concluiu, mas talvez já dê pra gente visualizar alguma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo ainda, então vamos esperar mais um pouquinho. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, tabela de portas e janelas. Então, se eu vir aqui e colocar tabela de janela, vai aparecer pra mim o desenho da janela. Qual a descrição dela, quais as medidas, qual a quantidade, tá? Então, o template está bem completo mesmo. Eu vou esperar eu receber a mensagenzinha aqui falando que tá pronto pra gente poder visualizar o render, tá? Mas caso você não queira usar renderização, a gente pode simplesmente colocar esse tipo de vista mais, talvez por cima aqui pra gente visualizar. E eu também coloquei agora uma adição no template, que é uma configuração de vista pra gente exportar a imagem sem a gente precisar renderizar ela. Então, se a gente quiser, a gente pode mostrar assim, o cliente já consegue visualizar como estão as coisas. Mas a gente pode vir aqui, eu vou duplicar o modelo de vista que a gente tem. Então, vou duplicar esse modelo aqui. E vou colocar aqui exportação. Ele já vem com essa configuração mais crua. Por que essa configuração mais crua? A gente pode exportar ele com mais realista? Pode. Mas é porque agora está uma alta na internet de mostrar render sem configuração, mais isso para o Sketch, né? Não acho que tem necessidade de fazer isso aqui no Revit, principalmente levando em consideração que a gente tem uma vista realista sem precisar de muita coisa, né? Então a gente consegue ter um render mais realista sem precisar, uma imagem mais realista sem precisar renderizar, tá? Vou lá ver se já renderizou. Ainda não, vou esperar renderizar, vou pausar o vídeo um pouquinho, daqui a pouco eu volto.
O render ficou pronto, ele não ficou amarelado, se ele ficar a gente pode, tá vendo? A gente consegue ver que é um outro render, porque aquele anterior que eu fiz não tava com rodapé. E não ficou amarelado, enfim, tá? A gente consegue tanto renderizar aqui, a gente consegue renderizar também dentro do próprio Revit, mas eu prefiro essa renderização da nuvem aqui, porque eu acho que ele ajusta melhor a iluminação, enfim, tá? E é isso, gente. Semana que vem eu volto com outro vídeo mostrando as configurações e tudo que tem no template.